Fala, xerife. Professor Jonathan na área, trazendo mais uma aula da legislação institucional. Estamos aqui dentro do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará, gente. Tema muito importante na nossa aula de hoje, dos conceitos importantíssimos para a prova, tá bom? Que é a base de todo o organismo militar, que é a nossa hierarquia e disciplina. Então você vai abrir a apostila, vai abrir o Estatuto, vai entrar aí no artigo 13 do Estatuto da PMPA, para você saber que eu tenho como base da PM do Estado do Pará a nossa hierarquia e disciplina. Professor, a hierarquia e disciplina são as bases de todo o organismo militar. E com a Polícia Militar do Estado do Pará, não seria diferente. Eu posso, xerife, dizer na prova que hierarquia e disciplina são sinônimos? A resposta é que não, tá? A hierarquia tem um conceito e a disciplina tem outro. Então vamos ao conceito. Professor, o que seria? Primeiramente aqui, o que seria a disciplina? Gente, disciplina é diferente de hierarquia. A disciplina é o acatamento, e é assim que está no nosso estatuto, ó, presta atenção. Porque a banca ela pode dizer que são palavras sinônimas, e não, basta você saber essa parte inicial do conceito que você mata a questão. Então, a disciplina é o acatamento integral e a rigorosa, olha só, a rigorosa observância. Observância da legislação. Da legislação que conduz o organismo policial militar. Então perceba, a disciplina é o acatamento integral e a rigorosa observância da legislação. Eu posso falar assim, ó, da legislação PM, PA. Professor, que legislação seria essa? Vamos citar duas aqui, ó. Não, mas na verdade eu posso citar três. Eu posso citar três legislações em que o policial militar, inclusive, xerife, pode. Isso aqui é de observância obrigatória, tanto para o militar da ativa quanto o militar da inativa, porque o militar da inativa, ele tem algumas isenções, ele não vai precisar mais fazer na inatividade, isso é fato, e a gente vai entrar lá principalmente na parte de deveres e obrigações, beleza? Porém, a hierarquia e disciplina, o policial militar da inativa, ou seja, da reserva remunerada e da reforma, devem observar e devem respeitar. Então perceba, o acatamento integral e a rigorosa observância da legislação PMPA, estamos nos referindo no conceito de disciplina. Professor, que legislação seria essa? Eu posso citar três aqui, o próprio Estatuto da gloriosa Polícia Militar do Estado do Pará. Eu tenho o Código de Ética. Eu tenho um código. E essa está intimamente ligado à disciplina. Código de Ética. Código de Ética e Disciplina. Beleza? E tenho também a nossa lei complementar, que é a Lei de Organização Básica, LOB. Por que o professor colocou as três aqui? Porque essas três estão dentro do conteúdo programático, dentro do nosso edital. Tá bom? Então, tanto o Estatuto, quanto o Código de Ética e Disciplina, quanto a Lei de Organização Básica, são legislações da Polícia Militar do Estado do Pará e se referem, sim, à disciplina. Então, o que seria a disciplina, professor? Acatamento integral e rigorosa observância dessa legislação. Já a hierarquia é um conceito muito importante, aqui a gente vai se debruçar mais. Porque a hierarquia, xerife, na verdade, a hierarquia vai ser, na verdade, olha só, é um tema que o professor gosta bastante de trabalhar. A hierarquia vai ser aqui, ó. A hierarquia é a ordenação
É a ordenação, só apagar aqui. Você tá muito perfeccionista com essa letra aqui, né, xerife? Tô curtindo aí, né, xerife? Tô gostando aí dos quadros esquematizados na aula no quadro, mas a gente vai voltar aqui pro PowerPoint também, porque tem muita coisa, letra de lei que o professor precisa mostrar para vocês. Legislação não adianta, o cara tem que decorar exatamente o que está escrito no material. O professor vem pro quadro para quê? Para poder mostrar para vocês o entendimento geral daquele dispositivo, mas você tem que assistir a aula com o papiro na mão, lendo, relendo, repetição, com correção até a exaustão, leva à perfeição. Tatua isso aí na tua testa, vai ser sucesso, beleza? Então, o que seria a hierarquia? É a ordenação, da autoridade, em diferentes níveis dentro da própria Polícia Militar. Diferentes níveis. Dividido, xerife, ó, agora aqui já vai, a gente vai se debruçar porque já tem questão de prova. Divididos em posto ou graduação. E aqui já tem pano para manga. Beleza? Então vamos lá, ó. Disciplina é o acatamento integral e a observância rigorosa da legislação que conduz o funcionamento do organismo policial militar. Já a hierarquia é a ordenação da autoridade em diferentes níveis. Que níveis, professor? Que níveis? Em posto e graduação. Aí, já vem aqui questão de prova, eu vou detalhar mais aqui à frente. Mas eu não posso sair dessa aula sem saber exatamente o que o professor vai falar aqui para vocês. Ó. Posto, xerife, eu estou me referindo aos oficiais. Isso aqui é de forma automática, beleza? Na minha prova apareceu a palavra posto, eu já corro para cá, ó. São os e a gente vai já ver quem são eles. São os oficiais. Já a graduação, eu estou me remetendo a quem? A praça. As praças da Polícia Militar do Estado do Pará. Então, olha só que massa. Eu tenho a diferença entre hierarquia e disciplina. Juntas são a base, são pilares, eu posso dizer que são pilares, a gente falava muito isso aqui nas Forças Armadas, ó. São pilares, são bases da Polícia Militar do Estado do Pará e qualquer outra polícia militar também aí do Brasil vai ser a mesma coisa, tá? Então eu tenho aqui as bases da Polícia Militar. Fácil ou difícil? Tranquilidade, né? Então anote esse material aqui que o professor vai apagar, porque a gente vai entrar agora em posto e graduação. Tá? A gente agora vai entrar, né, vai se aprofundar um pouco mais no que seria posto e graduação, beleza, xerife? Então vamos lá, ó. São coisas automáticas, tá? São coisas automáticas. Por exemplo, falei em posto, meu irmão, estou me referindo a oficiais, falei em graduação, estou me referindo a praças. Olha só que interessante também. Falei em oficial, pessoal, eu estou falando que quem vai me dar ali a promoção, né? Quem vai declarar o cara oficial é o governador do estado. Já a praça é comandante-geral, beleza? Então são coisas que você tem que estar esquematizado aí na sua cabeça. Então já vou colocar aqui, ó. Falei em oficial e falei em praça. Então praça, a graduação da praça é conferido pelo comandante-geral. Olha só que massa, ó. Pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Pará. A gente vai falar bastante do comandante-geral onde? Na lei de organização básica, tá? O comandante-geral faz parte lá do alto comando da Polícia Militar do Estado do Pará. Já os oficiais, né? Quem declara o camarada oficial é o governador do Estado. Então isso aqui são coisas, gente,
automáticas, tá? Estou estudando o Estatuto da PMPA, estou nessa parte de hierarquia e disciplina. Falei em imposto, eu já corro automaticamente para os oficiais. Falou em patente também, porque eu tenho uma carta patente. Eu estou falando do posto do oficial que é conferido pelo governador do estado. Já a graduação é da praça, beleza? E a graduação da praça é conferida por quem? Pelo comandante-geral da PMPA e não pelo governador. Não confunda, tá bom? Então, questão clássica, no último concurso, inclusive, caiu. Ele coloca assim, ó, posso apagar? Você vai apagar aqui, tá? Posso apagar, xerife? Pode apagar. Então, na última prova, tranquilo, questão de boa. A gente falava bastante isso aqui, os alunos não tiveram dificuldade, questão tida aí como de graça, né? Para o cara não zerar. Olha só. Então, a questão foi mais ou menos assim, ó. Eu tinha o posto, o posto se referia aos oficiais. Já a graduação, se referia a quem? A praça. Era só isso que o cara precisava saber para acertar a questão da prova. Aí o que foi que a banca examinadora fez? Trocou, colocou que graduação era de oficial, estava errado. A questãozinha estava errado lá, as alternativas, tá? Então é essa estrutura que eu tenho que ter. Beleza? Então vou apagar aqui, tá? Porque agora, o que é que a gente vai fazer? Agora o professor vai esmiuçar sobre a questão aqui do posto. Perceba, na Polícia Militar do Estado do Pará, isso aí vai variar de estado para outro, mas basicamente é isso. Quando eu falo que vai variar, porque tem estado, por exemplo, que não tem segundo tenente. Tem estado, no Ceará mesmo, eu lembro, que a figura do segundo e do primeiro sargento surgiu, voltou há pouco tempo atrás. Antes era só terceiro sargento, ou não tinha terceiro sargento, o cara saía de cabo para primeiro sargento. Quem já teve contato aí com a graduação, sabe o que é que eu estou falando. Mas aqui, ó, na PMPA segue o mesmo rito do Exército, por exemplo, das Forças Armadas, beleza? Então vamos para cá, ó. Professor, o que seria esse posto? Eu tenho, que a gente chama aqui, vou apagar, ó. Eu tenho um círculo dos oficiais, tá? Então eu tenho aqui, ó. Então eu tenho os oficiais. Oficiais PMPA. Olha só que interessante. Nos oficiais PMPA, eu tenho o seguinte, ó. Perceba, eu tenho aqui a figura do coronel, eu tô indo de cima para baixo agora, tá? Ó. Eu tenho a figura do coronel. Eu tenho a figura do tenente coronel. E tenho também o major. Beleza? Eu gosto de trabalhar esses três aqui de forma conjunta, por quê? Porque aqui, pessoal, quando você abre o estatuto, você já vê que esses três aqui, ó, esses três aqui, eles são considerados oficiais superiores. Então eu falo que aqui a gente está diante do círculo dos oficiais superiores. Beleza? Então isso aqui é interessante, ó. Isso aqui cai em prova também. Professor, aí eu tenho outro oficial que é chamado de capitão. E o capitão, professor, ele é considerado oficial intermediário. Percebe ou não? Então isso aqui é importantíssimo. Oficial intermediário. Aí eu tenho mais dois camaradas aqui, ó, que são oficiais, que é
O primeiro tenente, eu estou vindo do maior para o menor. E o segundo tenente. Esses dois aqui são chamados, né, pertencem ao círculo hierárquico de oficiais subalternos. Beleza? Então, aqui, xerife, eu já tenho questão potencial de prova. Por quê? Porque a banca ela pergunta: o capitão ele é considerado oficial superior? A resposta é que não. O capitão ele é oficial intermediário. Já o primeiro e o segundo tenente é oficial subalterno e o coronel, o tenente-coronel e o major são oficiais superiores. Então anota isso aqui no teu material. Monta esse esquema aqui, porque a chance de cair na prova de novo é alta. Beleza? E eu não vou deixar você perder esse tipo de questão. Então vai anotando aí no teu materialzinho que vai ser sucesso. Show? Só que eu tenho também aqui, ó, do outro lado, eu tenho a figura. Eu tenho a figura aqui agora, ó, das praças. Tá? Agora que eu tenho as praças PMPA. Então, as praças da Polícia Militar do Estado do Pará. O professor, inclusive, foi praça do Exército Brasileiro. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, do maior também para o menor. Vamos aqui. Eu vou ter o subtenente. Subtenente. Eu tenho o primeiro sargento. Eu tenho o segundo sargento. E tenho o terceiro sargento. O professor foi terceiro sargento do Exército. Tá bom? Terceiro sargento de carreira do Exército Brasileiro. Pessoal, aqui eu tenho um círculo. Tá? Aqui eu já tenho um círculo hierárquico também, que é o círculo dos subtenentes sargentos. Círculo. Eu tenho o círculo dos subtenentes, vou botar aqui abreviado, ó, e sargentos. Círculo dos subtenentes e sargentos. Ao passo que tem mais dois camaradas aqui, que é um deles, vocês vão ingressar. Vocês vão ingressar aqui, ó. Eu tenho agora a figura do cabo e do soldado, que inclusive compõe outro círculo hierárquico, que é o círculo dos cabos e soldados. Porque isso aqui é interessante porque lá na frente, pessoal, a gente vai ter uma aula sobre questão de funções, tá? Por exemplo, o cabo soldado, a função dele é essencialmente elementos de execução. Beleza? Então, essencialmente, eu tenho o cabo soldado como elementos de execução. A gente vai chegar lá. E o subtenente sargento, eles vão auxiliar os oficiais, porque os oficiais, qual a função dos oficiais? É exercer o comando, tá bom? O oficial comanda, subtenente sargento auxilia o oficial ao comando e o cabo soldado são elementos essencialmente de execução, beleza? Então anota esse quadrinho aí, porque a chance de aparecer na prova é altíssima, xerife, altíssima. Principalmente esse lado aqui, ó, dos oficiais, eles costumam cobrar bastante, tá bom? Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Eu faço a seguinte pergunta, professor, e o aspirante oficial? Onde é que ele entra? O aspirante oficial. O aspirante oficial é considerado praça especial, tá bom? Então não é considerado um oficial. Vou apagar aqui, tá? Então o aspirante a oficial, ele é considerado como praça especial. E ele frequenta, eu já falo para vocês aqui, ele frequenta a
o círculo hierárquico dos oficiais subalternos, tá bom? Mas ele não é considerado, ele frequenta, ele não é considerado um oficial. O mesmo acontece com o aluno do CFP, que vai ser você. Você vai passar na prova, aí vai ser aluno aí do CFP. Ou quem vai fazer o CFO vai ser aluno aí do CFO. O aluno do CFP ele vai frequentar de forma excepcional o círculo hierárquico dos cabos soldados, tá bom? Já o aspirante a oficial, ele frequenta o círculo hierárquico dos oficiais subalternos. Já o aluno do CFO, ele também, excepcionalmente, ou em reuniões sociais, ele tem acesso ao círculo aí dos oficiais. Então vamos para cá, isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é interessante. O aspirante a oficial, é importante demais, vai para a prova. O aspirante a oficial. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Apaga aí, que vai ficar melhor para vocês, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho duas praças especiais. São chamadas de praças especiais, tá? Praça especial, eu tenho duas, tá? Eu tenho duas praças especiais aqui, ó. Quais são, professor? É o aspirante a oficial e tem os alunos do curso de formação. Dos cursos de formação. Aí o aluno ele me pergunta o seguinte, professor, esses alunos do curso de formação seria de qual curso de formação? Tanto faz. Pode ser o aluno do CFO, que é o cadete, como por exemplo, aluno do CFO, como também um aluno do curso de formação de praças, do CFP. Então, o aluno do CFP também é considerado praça especial. O aspirante, ele é oficial? Não, ele é considerado praça especial. O aspirante é oficial, gente, ele tem precedência hierárquica, inclusive, sobre os subtenentes. Tá? Então, é como se fosse assim, ó. Eu tenho o primeiro sargento, subtenente, depois do subtenente vem quem? Vem um aspirante a oficial. Então, o aspirante a oficial, ele está acima do subtenente e abaixo do segundo tenente, tá bom? E ele frequenta, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ele frequenta o círculo hierárquico dos oficiais subalternos. É interessante também, ó. Frequenta o círculo hierárquico dos oficiais subalternos. Quem são os oficiais subalternos, professor? Segundo tenente e primeiro tenente. Beleza? Segundo tenente e primeiro tenente. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. O aluno do CFO, o aluno do curso de formação de oficiais e o aluno do CFP é interessante também. Por quê? Olha só que eu vou dizer para vocês aqui. Ó. O aluno do CFO, em reuniões e em situações excepcionais, eles frequentam o círculo hierárquico de quem? Dos oficiais.
Beleza? E o aluno do curso de formação de praças, ele também em reuniões e em situações excepcionais, ele vai frequentar o círculo hierárquico de quem? Dos cabos e soldados. Tá bom? Então também informação aí interessante para vocês. Essa parte aqui, gente, ela é muito importante porque é praticamente a base do conteúdo do estatuto. Então o professor vai só fazer mais algumas observações aqui e a gente seguir, tá? Deixa eu ver o que, é que eu posso falar mais para vocês aqui agora. Tá tranquilo. Essa parte aqui eu vou falar no PowerPoint também, questão do almanac, que é fixada de forma separada. Eu tenho a questão do militar da reserva, né? Ou reformado, ele tem que fazer uso, né? Ele tem que dizer que é a situação dele da inativa, tá bom? Deixa eu só mostrar uma situação aqui para vocês, que eu gosto de falar isso aqui no quadro, porque é importante, tá? O professor vai apagar. O professor vai apagar. Se liga aqui no que eu vou dizer, ó. Vou falar nesse bloco aqui logo. Presta atenção, o militar da ativa, ó, eu não estou falando que ele é mais antigo, eu estou falando que ele tem precedência. O militar da ativa, ele tem precedência sobre o militar da inativa. Beleza? Então presta atenção. O cara que é da ativa, ele tem precedência sobre o cara que está na inativa. Quando, professor? Em igualdade de posto ou graduação. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Ó. Em igualdade de posto ou graduação. Vem para cá. Ó. Professor, como é que funciona isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês com exemplos. Se liga. Ó. Com exemplos, tá? Vamos supor que eu tenho vou botar aqui um sargento. Vou botar aqui um cabo. Eu tenho um cabo que foi promovido em 2009, beleza? Tem um cabo que foi promovido em 2009 e um cabo que foi promovido em 2005, beleza? Vamos lá. O cabo que foi promovido em 2009, ele tá na ativa. E o cabo que foi promovido em 2005, ele tá na inativa. Quem é que tem precedência um sobre o outro? Esse cabo aqui, porque esse aqui tá na ativa. Beleza? Olha esse exemplo aqui, ó. Só para vocês entenderem o que seria isso. Então esse cabo aqui, ele tá na ativa. E esse aqui, o antigão, ó, ele já está na inativa, ele está na reserva remunerada. Está na inativa. Então presta atenção. Professor, em igualdade de posto ou graduação, no caso graduação, igualdade de graduação, quem é que tem precedência? Esse aqui. Só que ele é mais novinho que esse. Por que ele tem precedência? Porque ele está na ativa. Se os dois estivessem na ativa, esse aqui teria precedência sobre o de 2009, porque ele é mais antigo. Olha a data de promoção dele, 2005. Beleza? Então, por conta do cabo de 2009 está na ativa, ele tem precedência sobre esse. Agora, vamos avançar. Ó. Se ligue. Se o cabo que está na inativa, ele estiver na reserva remunerada,
que é que pode acontecer com ele, professor? Ele pode retornar à ativa, não pode? Por proposta do comandante-geral e ato do governador, ele pode voltar, não pode? Então vamos supor que esse camarada aqui agora, ele retornou e ele voltou para a ativa. Voltou para ativa, mediante aceitação voluntária, né, para desempenhar algumas funções que a gente vai ver mais à frente. Nesse caso, xerife, agora, quando ele volta para a ativa, o que é que vai acontecer? Isso aqui é interessante que eu estou falando, por quê? Porque tem muitos alunos que confundem, por isso que o professor está dando uma ênfase, tá? Quando ele retorna para a atividade, ele estava na reserva remunerada, por consequência ele era militar da inativa, aí ele volta para a ativa. Nesse caso, quem é que vai ter precedência agora? É o cabo que foi formado aqui, que foi promovido em 2005. Por quê, professor? Porque nesse caso, nessa situação aqui, o estatuto ele prevê pelo tempo de efetivo serviço no cargo. Então ele tem muito tempo, tem muito mais tempo do que isso aqui, ó. Né? A promoção dele foi em 2005, esse aqui foi 2009. Então quem que vai ter precedência hierárquica? O cabo de 2005. Beleza? Porque a data de promoção dele foi mais antiga do que 2009. Beleza, pessoal? Então, essa parte aqui, ela é muito importante para o professor trabalhar com vocês no quadro. Vai ter alguns artigos aí o professor vai destacar via projeção para vocês, para poder vocês esquematizarem e marcar no materialzinho aí e decorar. Essa parte das disposições preliminares, que foi a aula 01, 02. Disposições preliminares. Hierarquia e disciplina, com certeza vai cair uma questão na prova. Nesse bolo aí, ó, desses 2 capítulos do Estatuto, é uma questão garantida na prova. Isso é certo. Toda a prova da PMPA cai essa parte inicial. Não tenha dúvidas. Beleza, xerife? Um abraço, confia na técnica. Até a próxima aula. Tamo junto. Um abraço.